Oi meninas, para vocês que estão me acompanhando aí, inicio mais uma faxina. E vocês que viram aí o tema desse vídeo, eu quero dizer para você o que o meu trabalho me oferece. Ele me oferece estabilidade, já que eu não sou CLT, então não tenho férias, não tenho carteira assinada, não tenho o meu INSS pago. O amparo, que no caso, muitos anos trabalhado, sendo mandado embora, recebeu FGTS. Então, menina, para uma pessoa desorganizada financeiramente, trabalhar de faxina não traz instabilidade. Sim, posso também trabalhar e pagar o meu INSS como autônoma. Sim, eu tenho a possibilidade de ganhar mais do que uma CLT. Sim, então eu tenho alguns benefícios como esse, de também fazer a minha agenda, de trabalhar quando eu quero, de fazer os meus horários. Então, isso é algo que o trabalho de faxina me oferece. Eu também não espero para um mês receber o meu dinheiro. Assim que eu termino meu trabalho, eu recebo por dia. Então, é por isso que tem que ter toda uma administração, senão você pega aquele dinheiro ali, sai daquela casa e você já começa a gastar num cafezinho, num lanchinho, numa bolsa, num esmalte, em alguma coisa que você acha bobeira, desnecessário, e você vai gastando. Então, meninas, é preciso ter administração, saber bem administrar o dinheiro que você ganha, porque o seu dia é muito importante, você se esforça muito para fazer, não é fácil. E se você não tiver essa administração, você vai ficar sem pagar seu INSS, você vai ficar sem uma reserva de emergência. Você sendo mandado embora, você não tem direito a nada. Então sai e aí você se complica porque perdeu aquele trabalho, então perdeu aquele dinheiro que você ganhava, não vem de outro jeito. Você não tem FGTS, você não tem direito a PIS, você não tem direito a nada. Então, trabalhar de faxina tem prós e tem contra. Mas se você tiver uma administração, uma pessoa organizada nesta área, entendendo que você não pode gastar, fazendo a separação daquilo que você ganha, juntando esse dinheiro, dá um dinheirinho bom por semana, e quando você chega por mês, realmente dá um dinheiro bom por mês. Então, meninas, realmente, se você entrar por uma área dessa, de fazer faxina nos lares, você tem que entender também que a faxina não é algo tão fácil quanto aparenta aí, né? Você chega na casa, você faz a limpeza e você tem que saber fazer, tem que fazer bem feito, porque o cliente não é bobo, o cliente não está te pagando para você ir lá enrolar serviço, deixar uma casa aparentemente limpa. Alguns, eles confiam no profissional e vai ficando até que um dia a pessoa já começa a observar que aquele trabalho não é bem feito e te dispensa se você não fizer direito. Porque realmente, muitas vezes, a pessoa vai trabalhar uma, vai trabalhar duas, aí já começa a pegar uma certa confiança e acha que o cliente, ele está engolindo o teu trabalho, e não está. Eu digo isso porque muitas vezes eu dou indicação de amigas que trabalham nessa área e que não dura 2, 3 vezes na casa ou no apartamento, e o cliente me chama para trabalhar para eles, se desesperam, pedindo um dia na minha agenda, porque conhece meu trabalho e que já não gostou do trabalho de quem eu indico. Isso é uma realidade, porque eu procuro fazer o meu melhor e o cliente sabe que você não é uma máquina,
Você não vai conseguir fazer tudo de uma vez como eles gostariam. Então, algumas coisinhas vão ficar não tão perfeito, mas é necessário que você se esforce para fazer o seu melhor. Uma coisa é você não conseguir tirar todos os livros de uma estante, de uma prateleira, e você ter que passar por cima ali. Outra coisa é você não arrastar o fogão e o fogão tá todo sujo, cheio de grude por trás, gordura na parede. Então tem coisas que o cliente ele vai aturar uma vez, duas, mas depois não vai mais. E aí é onde há dispensa. Então, para você trabalhar de faxina, você tem que fazer o seu melhor. E é um trabalho de esforço. Exige da sua coluna, como você vê aí, ó, me abaixo muitas vezes. E isso porque eu estou fazendo aí rápido e já editando com um vídeo editado, onde eu corto a maioria das coisas que já fiz, porque não dá para mostrar tudo. Então não é tão fácil quanto aparenta ser trabalhar nos lares. Se você lida diretamente com o cliente, há o risco de você também sofrer emocionalmente, porque tem clientes que eles são pessoas sem noção, eles passam o tempo todo em cima da pessoa que está fazendo, falando, traz a sua vida ali para um assunto que você não te interessa, você não tem nada a ver com os problemas deles, mas na verdade eles não estão ali querendo te trazer o problema deles. Aquilo é só para observar o que de fato você está fazendo. E ali você corre o risco de você gastar seu tempo ouvindo o cliente, ouvindo a história do cliente. E quando eles verem que a hora está passando e que eles querem todo o trabalho feito, o que eles fazem? Eles param de falar, te deixa sozinho e aí você que se vire para fazer. Menina, isso não acontece? Acontece e muito. Eu não estou falando de um cliente que chega e conversa uma coisa ou outra. Há uma coisa muito boa quando o cliente ele te trata como ser humano e trata você como pessoa, às vezes até da família, porque acontece isso comigo. Tenho clientes, graças a Deus, a maioria dos meus clientes são assim. Gente muito boa, gente que conversa, que a gente conversa, eu falo um pouco de mim, eles falam um pouco deles. Mas a gente sabe quando o cliente está ali, só mesmo ali conversando para te conhecer, ou para realmente assim, ó, Bia, hoje foi assim, meu dia e tal, eu estou um pouco cansado, e ali aquela conversa de amigos. Há uma diferença para esse tipo de cliente que chega para conversar com você de coração aberto, te tratando como ser humano, para o cliente, que na verdade só quer observar o que você está fazendo. Se você está fazendo bem feito, se você não está, que te enrola numa conversa e depois ele realmente também é clientes que são solitários, porque a gente pega clientes solitários, que a família não dá assistência, ou que não tem um cônjuge, ou que não tem filhos, e às vezes ali te pega numa conversa, mas na hora de exigir, eles são extremamente exigentes e não está se importando se você vai chegar em casa e ter que fazer janta, se você vai chegar cedo ou vai chegar tarde. Eles querem o trabalho pronto. Então, meninas, o seu emocional, o seu posicionamento, o seu profissionalismo, você tem que saber lidar com tudo isso. Há aqueles que você se apega, que passa anos trabalhando e do nada ele chega para você e te despede. E você não sabe por quê. Às vezes é porque financeiramente se apertaram. Às vezes é porque do nada enjoaram da tua cara, enjoaram do teu trabalho. Às vezes é porque você também deu mole muitas vezes durante anos.
Durante anos a gente também tem uma convivência e qualquer convivência, seja profissional, seja dentro de casa, com seu cônjuge, com seus filhos, há sempre problemas, porque nós não estamos lidando só no âmbito material, nós também temos todo um âmbito espiritual, onde nós lidamos com Satanás, que em todo tempo ele quer o quê? Destruir, roubar, matar. Então, às vezes, quer tocar na sua alegria, quer tocar nas amizades, quer destruir um laço de fidelidade, de companheirismo. Então, o inimigo ele não brinca, ele é sujo. Então, além do âmbito material, onde também, às vezes, muitas vezes, eu dou mole. Quantas vezes, mesmo lidando com clientes que eu gosto muito, que anos trabalhando na casa, às vezes também eu me aborreço. Me aborreço da forma, às vezes, que fala, me aborreço da forma, muitas das vezes, que lida. Por exemplo, chego na casa de cliente, onde eu sei que eu tenho que fazer, mas eu chego lá, não tenho as coisas certas, não tenho o material de limpeza, não tenho os panos que eu preciso, e aí eu tenho que estar pedindo, e eu tenho que estar me virando. Muitos clientes trabalham fora, não tem como ficar dando ali atenção para essas coisas. Às vezes se esquece de comprar o material, às vezes não presta atenção se tem pano ou não tem. Então eu me estresso com isso muitas vezes, eu tenho que me virar com isso. Aí algumas vezes a gente leva de casa, e aí leva peso, porque você acaba tendo que cumprir uma coisa que você não precisaria se o cliente desse mais atenção a esse tipo de coisas. Então, tem prós e tem contra. Você sai dessa casa, você já pegou aquela pessoa, aquela família, aí fica um vazio, porque toda semana, 2 vezes no mês, você sabia que ia para casa dessa pessoa. Aí você, de repente, não só foi um corte financeiro, de repente você fez uma conta contando com aquele dinheiro para pagar, porque era certo, e de repente o cliente não se importa se você vai ficar com uma dívida para pagar. Ele simplesmente te corta da lista dele e tchau. E além disso fica o emocional. Se você gostava daquela pessoa, você se decepciona, você se entristece, você fica amargurado. Tem a situação também do cliente, que também, poxa, anos confiando na pessoa, a pessoa vacilou, me entristeci, me enjoei, mandei embora. Fica o vazio para eles também, porque eles estavam acostumados com o seu trabalho, estavam acostumados com você, agora vão receber uma outra pessoa, talvez a outra pessoa faça melhor do que você e ele se decepcione. Poxa, pensava que fulano fazia bem, não fazia era nada, durante anos enrolando. Aí você calha de ser substituído por alguém melhor do que você. Mas possa ser também que você é substituído por alguém que não faça e o cliente ainda fica triste, porque sabe que despediu alguém que fazia, que era honesto, e esse não faz. E olha, que a gente só conhece as pessoas na convivência. E quando eu falo convivência, não é convivência de 1, 2 dias, de 1 mês, 2 meses. É por anos. Então, a gente tem que estar muito certo de receber alguém na nossa casa ou também de mandar alguém embora. Fato também de anos trabalhados desse tipo, você pega alguns anos problemas de enfermidade, coluna, tendinite, problemas respiratórios, porque respira muito produto, alergia e muitas outras coisas. Se você não for uma pessoa que está sempre se cuidando, que faz academia, que também dá prioridade a você mesmo, você vai pagar um certo preço, como eu hoje, porque entrei nessa área sem ter alguém que me explicasse absolutamente nada. Só simplesmente disse, olha, você vai trabalhar e vai ganhar seu dia, é bom, cuidando da casa.
Mas não é só isso, cuidando da casa. Sua pele fica ressecada por causa do constante uso de produtos. Suas unhas quebradiças, seus cabelos ressecados. Então, trabalhar nesta área exige manutenção com você mesmo. Exige que você tenha cuidado com você mesmo, fazendo exercício, cuidando do seu corpo, do seu cabelo, enfim. Senão você acaba, por conta do muito esforço que faz, ficando doente, cansada e com a aparência de pessoas mais velhas do que realmente é. A primeira dica que eu te dou, meninas, é que vocês façam uma reserva de emergência. Junte seu dinheiro. Não saia gastando todas as vezes que pegar nas suas mãos. Se você trabalha de segunda a sexta, não saia gastando. Tire o dinheiro da sua passagem, separem a sua passagem. Se você é dizimista como eu, tira a sua parte do dízimo. Já limpei aqui, meninas, o armário. Já limpei aqueles 2 quartos ali, que um é um quarto e o outro é o... Já limpei os vidros, olha. Deixa eu focar pra vocês verem. Já limpei os vidros. Já limpei tudo aqui. O chão ainda tá molhado ainda, secando. Já limpei tudinho, tá? Agora eu vou limpar o lado de cá. Tá tudo limpinho, meninas. Consegui limpar aqui, agora eu vou pegar no banheiro. Faça uma reserva de emergência. A segunda dica que eu te dou é que você não deve misturar o carinho, a amizade que você tem com os seus clientes com a liberdade de se meter em assuntos que não lhe diz respeito. Não é porque o cliente, muitos deles até te chama para sentar na mesa junto com eles, que você vai ter a liberdade de se posicionar em falar aquilo que você pensa ou que você acha em determinados assuntos que não lhe diz respeito. Não tome partido entre um e outros da casa. Você não tem nada a ver com as divergências, com os problemas pessoais dos seus clientes. Não mexa em lugares íntimos sem que seu cliente o tenha mandado. Tipo, guardar uma roupa de cama ou pegar uma roupa de cama no baú, dentro do guarda-roupa, em gavetas, a não ser que você tenha sido mandado ou que por muitos anos você trabalha nesta casa e aí por algum motivo você já teve que mexer no guarda-roupa ou com sua cliente, com o seu cliente ou mesmo sozinha tendo que pegar alguma coisa, uma toalha, uma roupa de cama, uma roupa de cozinha, enfim. Porque são lugares íntimos que você não deve mexer.